Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de uma obra de um filósofo estoico. Vamos voltar aí alguns séculos para falar um pouco sobre o estoicismo, mais precisamente sobre esse livro aqui, Manual de Epicteto, né? Traduzido do grego, literalmente aquele que se tem em mãos. É um livro que faz parte do molde da cultura ocidental, certo? E que traz lições extremamente valiosas, né? O pensamento estoico muito bem definido dentro dessa obra, e eu gostaria de comentar um pouco com vocês a minha experiência lendo esse livro, certo? Bom, então a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente entender é que o Epicteto, ele possui uma característica diferente da maioria dos filósofos, né? Uma boa parte dos filósofos que a gente conhece. A gente está acostumado a ver filósofos que têm origem nobre, né? No caso, por exemplo, de contemporâneos, não contemporâneos ali, mas que vieram mais ou menos do período antigo, como Platão, Aristóteles, que eram nobres, né? Tinham condições financeiras. Epicteto, pelo contrário, ele era um escravo, então ele já nasceu escravo. Ele também era deficiente, né? Ele era coxo, então tinha dificuldade ali em uma das pernas. E isso já é interessante para a gente poder entender a influência que isso teve na sua obra, certo? É uma opinião minha, né, que os ensinamentos estoicos, e mais precisamente os ensinamentos do Epicteto, eles se assemelham um pouco com os ensinamentos bíblicos. A questão da humildade, por exemplo, é algo que a gente vê muito forte em ambas as vertentes, né? E não vou adentrar muito sobre isso, mas o Epicteto, ele era escravo e ele possuía um senhor, né, que era até certo ponto sádico, né? Ele era bem cruel, então tratava muito mal os seus escravos, certo? Fazia ali, dava devidas punições. E o Epicteto, ele sempre se demonstrou muito brando em relação a isso, sempre ofereceu um comportamento na contramão, né, de alguém que sofre maus tratos, né? Longe de qualquer romantismo, obviamente, mas o Epicteto, por tanto retribuir de forma pacata, né, de forma calma, essa repreensão do seu senhor, ele achou por bem um dia libertá-lo. E ele se liberta, né, torna-se livre e vive uma vida relativamente ali tranquila, no sentido de não ser apegado a bens materiais, né, uma vida sóbria, uma vida que busca apenas o essencial. E esse estilo de vida, né, atraiu muitos curiosos e pessoas interessadas em entender mais desse comportamento, né, dessa filosofia do Epicteto. E foi aí que ele começou a desenvolver o seu pensamento, certo? O Epicteto, assim como Sócrates, não escreveu nada, então o que a gente tem aqui nessa obra são fragmentos dos seus ensinamentos que foram escritos por seus discípulos, né? E a gente contém dentro desse livrinho aqui os ensinamentos principais desse filósofo, certo? É interessante destacar essa edição, né? É a edição da editora Edipro, é uma editora que faz uns trabalhos bem bacanas. É uma edição bilíngue, então a gente tem em um lado o texto em grego, em outro lado a tradução. E ela vem também com essa espécie de cartão postal também, certo? E como podemos ver, são literalmente ensinamentos, né? 8, 9, 10. O Epicteto, ele traz consigo uma filosofia muito prática, né? O estoicismo, né? O período helênico, na realidade, né? Que agrega ali algumas vertentes filosóficas como o estoicismo, o cinismo, o epicurismo, são filosofias práticas, né? Quando a gente fala sobre o período da história da filosofia, nós temos filosofias mais voltadas à praticidade. E o Epicteto, ele se preocupa com isso. Ele descreve, né, em alguns dos seus ensinamentos, que a filosofia ela não deveria, né, se importar com teorizações. Na verdade, não que não deveria se importar, deve sim, mas esse não é o principal objetivo, as teorizações, né, teorizar sobre isso ou sobre aquilo, mas sim trazer um modo de vida, né, digno, um modo de vida ali decente, algo que a gente possa aplicar no nosso cotidiano. Isso faz muito parte desse período helênico e não seria diferente dentro do estoicismo do Epicteto, certo? Então ele traz ensinamentos muito práticos, né? E basicamente o pensamento do Epicteto
ele pode ser resumido, vou me dar o luxo de falar dessa forma, né, que eu posso resumir o pensamento desse grande filósofo, de duas visões. Existem aquelas coisas que dependem de nós e existem aquelas coisas que não dependem de nós. Baseado nisso, todo o sofrimento humano está envolvido naquilo que não depende de nós. Então, quando focamos naquilo que não depende da gente, para ficar mais prático e mais fácil de entendimento. Como assim? Então, eu, por exemplo, eu tenho uma preocupação com o meu corpo. Eu gostaria de cuidar da minha saúde e ter um corpo atlético. Eu posso, a partir de mim, me esforçar e me dirigir até uma academia e treinar. Eu controlo isso. Então, isso diz respeito a mim. Eu posso fazer. Essa coisa pode me preocupar porque diz respeito a mim. Então, eu posso me preocupar se eu estiver em casa sentado e não ir para a academia. Porque é algo que depende de mim. Já os resultados que eu vou obter com o meu treinamento, ou uma gripe que eu vou pegar que vai me deixar uma semana sem treinar, isso não deveria me preocupar. Porque não depende de mim, são condições externas ao indivíduo. Basicamente, aquilo que nos faz sofrer é aquilo que vem de fora. E o que faz com que somos sentir angústia, né, com que soframos, são os nossos julgamentos referentes àquelas coisas, são os pressupostos. Então, o que me estressa no dia a dia não é o trânsito em si. O trânsito é só trânsito, ele existe e está lá. Mas é o fato de eu estar dentro do meu carro pensando que eu vou me atrasar, que eu vou perder meu dia, que eu posso sofrer um acidente, que eu posso simplesmente não chegar no meu destino, né, da forma correta, pneu furar e tudo mais. Inclusive, existem alguns ensinamentos, né, do Epicteto que chega até a ser um pouco radical, no sentido de que não devemos nos preocupar com aquilo que não está no nosso controle, mesmo que seja um familiar que faleceu, mesmo que seja um acidente que a gente sofreu. É realmente bem radical nesse sentido, né? Como não vamos nos preocupar com isso? Mas isso faz parte justamente dessa conduta estoica do Epicteto. E eu utilizo, novamente, aquilo que eu falei no início. Afinal de contas, nós estamos falando de um ex-escravo. Então ele falou com propriedade, né? No sentido de que ele foi escravo e aquilo ali não o preocupava, né? No sentido de que ele era escravo e nada poderia ser feito. O que poderia ser feito é ele tratar o seu superior, né, com dignidade. Novamente, sem romantismos nesse sentido, mas a conduta em si. Inclusive tem um exemplo muito bacana que ele utiliza aqui no livro, que é a respeito de um dono de cavalo. Imagine só um cavalo muito belo, muito esbelto, né? Esse cavalo, se ele tivesse consciência, ele deveria se orgulhar sim de sua beleza. Mas o seu dono se orgulha de sua beleza, de sua velocidade, não faz o menor sentido. Essa característica não pertence ao dono, pertence ao cavalo, ou seja, é algo externo. Então isso resume muito bem o pensamento desse filósofo, né? E traz para nós uma reflexão, no sentido de que muitas das vezes aquilo que nos preocupamos é algo que não está inerente ao nosso ser. Eu não vou cometer um anacronismo, né, filosófico aqui, no sentido de que todo o estoicismo ele deve ser aplicado e nós vamos trazer para o nosso dia a dia, né, no sentido de que a gente se preocupa com coisas que não é da nossa alçada, porque são outras épocas, né? Nós estamos falando aqui de um filósofo que viveu ali mais ou menos no século III, né, depois de Cristo. Então muitas coisas mudaram. O período moderno, né, o período contemporâneo é um período que tem as suas vicissitudes, tem suas peculiaridades. Então não acho que devamos ser tão radicais a ponto de trazer uma vertente filosófica de tão longe para ser aplicada em sua totalidade no dia a dia. Mas existem sim ensinamentos muito valiosos, né, que o estoicismo nos traz, e reflexões interessantes das quais nós devemos fazer, no sentido de que muitas vezes perdemos noite de sono, perdemos contatos com pessoas mais próximas, deixamos de aproveitar uma certa situação porque estamos com um pensamento, né, uma preocupação que não está no nosso controle. Se pudéssemos levantar e fazer algo, faríamos, mas não podemos. Então fica aí essa reflexão. Agradeço quem assistiu até o final. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Eu também compartilho conteúdos em outras redes sociais. Os links estão aí no meu canal. Agradeço se você chegou até aqui. Um forte abraço e tchau, tchau.